conhecem bandas como os Backstreet Boys e os NSYNC, provavelmente vocês foram adolescentes nos anos 90 e 2000 e, tal como eu, tinham os posters do Nick, do Justin Timberlake pendurados nos vossos quartos. Eu sei, eu para os meus amigos dizia que era punk rock, mas na realidade a minha cena eram os Backstreet Boys. Mas sabiam que estas duas bandas de rapazes lindos e rebeldes só existiram graças a um empresário de uma empresa de zeppelins publicitários chamado Lou Pearlman? Olha, não sabia. Até tem piada, tu vens falar de outdoors e eu venho falar de um empresário nos anos 80, 90 que tinha os zeppelins. Os Zeppelins são aqueles balões, não é? Uma espécie de balão, não é? Exatamente. Que anda por cima da cidade e pronto, e depois é alusiva a qualquer marca. Exatamente. Eu já tinha a noção de que as bandas tinham sido fabricadas, este tipo de boys band, mas eu não conhecia a verdadeira história nem o homem que criou o molde da fábrica. Um disclaimer, está agora um documentário no Netflix chamado Dirty Pop, The Boy Band Scandal, que conta a história deste empresário. Eu vou lançar aqui alguns spoilers, por isso se ainda não viram o episódio na Netflix, podem ir lá ver. Não sei, cortas isto, né? Sim, ou não. Exato, eu vou lançar aqui alguns spoilers. Quem quiser que vá ver, quem quiser continue. Mas pronto, olhem. O spoiler alert está dado, não é? Está dado, exatamente. Mas pronto, eu comecei a ver o documentário e houve alguns momentos que me chamaram a atenção, não pela história em si, mas pelos ensinamentos de marketing que se podem tirar da história. Por isso é que eu venho partilhar isto com vocês aqui hoje. Então vamos lá. O Lou Pearlman tinha várias empresas com diferentes negócios e um dia em casa percebeu que uma banda chamada The New Kids on the Block, que é uma banda dos finais dos anos 80, tinha feito mais de 200 milhões de dólares em vendas de álbuns e 8 milhões em merchandising. E ele nesse momento percebeu que estava nos negócios errados. Okay? Esqueçam lá os Zeppelins. Esqueçam lá os Zeppelins, não é? Ele começou a estudar aquela banda, os estilos, os fãs, as características dos membros e decidiu criar a sua própria boys band, que na altura era um conceito que ainda nem existia bem definido. Ele não foi como cantor, até porque se viria o documentário, o Lou já tinha mais de 50 anos e não tinha propriamente aquela imagem apelativa do rapaz de boys band, não é? Mas pronto, ele criou a sua própria banda e após o tremendo sucesso dos Backstreet Boys, o Lou escreveu um livro chamado Bands, Brands and Billions, onde refere as 10 regras que podem tornar qualquer negócio num negócio de platina, como os discos. Uau! Eu vou falar das regras com alguns exemplos que ele aplicou na prática. Diogo, hoje estamos só nós os dois. Epá, vamos fazer disto. Vamos conversar, ok? A primeira regra, criar uma marca forte. O Lou decidiu criar os Backstreet Boys, decidiu lançar um casting, começou a tentar encontrar os rapazes perfeitos para uma banda, cada um deles com uma personalidade e aparência diferentes, com talento diferente também, que sozinhos eram muito limitados, mas em conjunto eram super estrelas. E se eram super estrelas, eles tinham de parecer logo desde o início super estrelas. Então, desde o início, a banda viajou em jatos privados e tinha uma experiência e aquela aparência de um estilo de vida que causava inveja a outros rapazes e, claro, deixava as raparigas loucas. Ok? Então, a primeira coisa que ele dizia era: esta aparência da marca tem de ser super forte. Ok? A segunda regra, inovação constante. O Lou disse uma frase que eu achei genial. Epá, genial. E ele disse assim: se uma marca se torna uma Coca-Cola com sucesso a nível mundial, é uma questão de tempo até aparecer uma Pepsi. Por isso, mais vale sermos nós o nosso principal concorrente. Então o que é que ele fez? Quando os Backstreet Boys começaram finalmente a ter sucesso e a chegar ao topo das tabelas, ele decidiu criar os NSYNC, outra boys band, com um apelo ligeiramente diferente, onde estava o famoso Justin Timberlake para lhes fazer concorrência. Jesus, eu sinto-me tão usado agora, sabes? Porquê? Porque foi tudo uma estratégia, estás a ver? Parece assim uma coisa... Exato, mas concordas com isto? Que se tu és a Coca-Cola vai aparecer inevitavelmente uma Pepsi, porque qualquer marca, produto que tenha um sucesso incrível a nível mundial vai aparecer um concorrente a tentar copiá-los. Não é? Sim, e tu seres o próprio concorrente, ou pelo menos controlares esse concorrente, pá, isso parece-me... Genial. Genial, não sei se não há aqui umas questões monopolistas do mercado, se aplicarmos a outras questões. Isto é anos 90, nessa altura essas coisas nem se falava disso. Não é? Os médicos aconselhavam fumar. Sim, exato. Não, bem, isso foi para anos 50. Anos sim, 50. Mas aqui a questão dele é mesmo: epá, se vai aparecer alguém a copiar, para isso sou eu a copiar. Okay. Ele copiou-se ele próprio, não é?
com outra boys band, e aquele espaço da boys band de topo estava ocupado por aquelas duas. Sim. Não sei se é uma boa prática, mas acho interessante. Ok, muito bem. Terceira regra: conheça o seu público. O Lu foi uma vez questionado, isto também está genial, até quando as boys band iriam funcionar? E ele respondeu algo do género: enquanto Deus continuar a fazer meninas adolescentes, as boys bands vão funcionar. Ok? Porque é que ele diz isto? O Lu estudou ao pormenor os gostos, os medos, as preferências e os desejos das adolescentes, que era o público-alvo destas bandas. Cada um dos elementos da banda apelava a diferentes personas de raparigas adolescentes para garantir a audiência máxima. Havia o rapaz, o sexy, o fofinho, o rebelde, o atlético e aquele que canta mesmo muito bem e tem muito talento. E se formos a ver bem, apesar do formato boys band já estar um pouco ultrapassado, os formatos que lhe sucederam de um só artista continuam a replicar estas características, mesmo em artistas femininas como a Taylor Swift, Avril Lavigne e todas aquelas bandas que foram sucedendo. Ok? Que achei também, achei super interessante. A quarta regra para o sucesso do negócio de platina é contrata os melhores. O Lu não percebia de música nem de dança, por isso investiu e contratou os melhores produtores musicais, os melhores coreógrafos da altura que pudessem potenciar ao máximo o talento individual e coletivo de cada um dos Backstreet Boys. Por isso, boa parte das músicas se tornaram êxitos de alta qualidade que ainda são ouvidos hoje com vários revivals das bandas que criou. Esta prática, atenção, ele estava a escrever as regras, estas regras nem existiam na altura, não é? Isto foi ele que criou aqui bastante do caminho. E isto ainda acontece hoje em dia. Tu tens artistas como Justin Bieber, até mesmo a própria Taylor Swift e tal, trabalham todos com os melhores produtores de música, porque já se percebeu que tem de se buscar mesmo os melhores do mundo, mesmo que sejam de outros estilos musicais, para criar grandes sucessos pop a nível mundial. Tinhas ideia que eles faziam isto assim? Tinha ideia que faziam isso assim, sim. Agora, estou aqui a ver como é que nós aplicamos isso então para o mundo empresarial. No fundo, o que estás a dizer, se calhar seria irmos buscar os melhores profissionais para conseguirmos então criar a melhor empresa possível, é isso? Exatamente, ou seja, se tu queres criar uma marca de qualquer coisa, de um serviço qualquer, etc., tens de contratar os melhores, tens de ir buscar os melhores profissionais de SEO, de Google Ads, de redes sociais, para conseguires fazer com que o teu produto seja promovido da melhor forma, ou mesmo na criação do teu próprio produto. Mesmo que sejas um contabilista, tens de ir buscar os melhores softwares de contabilidade, os melhores contabilistas para trabalharem contigo, por exemplo. Mas isso não te vai diminuir, e se calhar também acontece também aqui às Taylor Swifts da vida, mas não vai diminuir a margem, ou seja, porque tens que ir buscar os melhores, vai-te custar muito mais. Olha, imagina, tu achas que... Eu sei que isto pode parecer um conceito assim esquisito, mas as empresas de topo mundial vão buscar o talento de topo, não é? Certo. Tu na Amazon, na mas AWS... e um mexilhão, como tu lhe chamas, não é? As pequenas e médias empresas. O que é que nós fazíamos? O que é que nós podíamos aconselhar às pequenas e médias empresas aqui neste caso? Eu diria, vai buscar os melhores que o teu dinheiro pode pagar. Não é? Sim, há aquele ponto, não é? Mais vale fazer 5% de 1 milhão do que 5% de nada, não é? Ou 10% de nada. Exatamente, aliás, exatamente. Portanto, percebo o que estás a dizer. Portanto, se fosse num revenue share, mais vale conseguires ir buscar alguém, e se calhar conseguires fazer um revenue share com alguém nesse sentido, e buscares alguém muito bom e fazes um revenue share mediante o sucesso da empresa e vais buscar alguém bom, versus começares com uma empresa medíocre que depois acaba... É isso, tu às vezes pagares pouco, às vezes vais gastar dinheiro, vais gastar o teu tempo, vais colocar em causa o teu negócio, porque gastaste pouco dinheiro ou investiste pouco dinheiro, mas não tiveste retorno porque a pessoa não era competente para te entregar esse retorno, não é? Exato, sim. Então estás a fazer ali 90% de retorno, mas o retorno é muito pouco. Exatamente, ou seja, será que vale a pena gastarmos 300 euros ou 400 euros para alguém nos montar um funil, quando uma pessoa por 1500 ou 2000 consegue montar um funil que vai funcionar durante 2 anos e que vai trazer retorno à empresa, não é? Digo certo, estou a tirar coisas para o ar, não é? Ou seja, a ideia é rodearmos das melhores pessoas possíveis, entre parênteses, que o nosso dinheiro possa pagar. Okay. Ou lá está, neste caso, mesmo no caso das startups, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que nem o dinheiro pode pagar, ou seja, neste momento não pode pagar, mas há um revenue share mediante aquilo que fizermos. Exatamente. Mediante o sucesso da empresa. Exatamente, e geralmente uma startup no início arranja talento que não está a ser pago sequer, não é? Isso. Estão todos a pensar no futuro e no sucesso.
A quinta regra é criar um marketing poderoso. O Lu gastou milhões a garantir que os Backstreet Boys passavam em todas as rádios, apareciam nas revistas de adolescentes, iam a programas de televisão e apareciam no máximo de sítios possível. Note-se que isto foi tudo antes do sucesso, antes da internet ser massificada, não é? Ou seja, ele tinha de garantir que apareciam mesmo em todo lado e isso só se fazia com dinheiro. Ok? Hoje em dia, eu poderia dizer que para as pequenas e médias empresas o marketing poderoso é invistam em campanhas, podem ser também campanhas de notoriedade online que são relativamente fáceis e baratas de montar, até ter o vosso público-alvo muito bem definido para saberem quem é que querem atingir com estas campanhas. O que é que te parece? Sim, estou por aí. Sim. Sexta regra. Esta está mais para o mercado mais para o mercado de música, mas é uma rede de distribuição sólida. Numa altura em que não se vendia música online, o Lu fez parcerias com distribuidoras para garantir que os CDs estavam disponíveis em todas as lojas de discos do mundo. Ok? A ideia sempre foi apontar para um negócio global e não para uma coisa muito local. Ou seja, ele queria que estivesse mesmo disponível em todo lado. A sétima regra... Espera, sobre essa acho que é super interessante falarmos, porque isso não deixa de ser um dos P's de marketing, não é? Ou seja, claro. Dos P's principais, que é a distribuição, que na verdade não é bem um P, em português não fica bem um P, mas a ideia é esta. Eu recordo-me muito, eu não sei se te recordas disto, mas havia há uns anos atrás uma empresa angolana que veio investir milhões no mercado português sobre uma bebida. Eu já não me recordo do nome da bebida, mas era uma bebida que existia e que estavam a promover, era anúncios de televisão a torto e a direito. E o que é que acontecia? Problema de distribuição. Tu ias pedir num café a bebida e ninguém tinha a bebida para vender, não é? Portanto, tinhas feito um alarido enorme, não é? Mas não havia distribuição da bebida e isso era um problema péssimo. É por isso que grandes marcas como a Coca-Cola geralmente existe a notoriedade toda e os anúncios, que basicamente já não precisa de fazer anúncios, tem de garantir que está disponível em todos os restaurantes, todos os cafés, etc. E isso faz através da equipa comercial e da distribuição que tem. Sim, só para dar aqui mais uma chega sobre a distribuição. A distribuição é super importante ou seja, porque é a forma como as pessoas conseguem chegar até nós. E isso é fácil de vermos, por exemplo, em lojas online, onde temos os métodos de pagamento, não é? Quanto mais métodos de pagamento tivermos para o utilizador, melhor ou maior a probabilidade desse utilizador conseguir pagar connosco, não é? Portanto, mais uma vez, é uma distribuição, é darmos a possibilidade do utilizador pagar ou por PayPal ou por MBWay ou o que for, para ajudar a que ele consiga fazer essa compra. Exatamente. Se formos a ver no ponto de vista de online, é um bocadinho isso que acabaste de dizer. Nós temos de garantir que o nosso ponto de distribuição até pode ser o nosso site. Mas temos de garantir que ele está a funcionar todo como deve de ser e que está super sólido, não há erros, não há bugs. Exato, funciona tanto em iOS como Android, como no browser, não sei do quê. Métodos de pagamento todos disponíveis, tudo aquilo com que o cliente nos queira dar dinheiro tem de estar disponível no nosso site. Exatamente. Ok, boa. Sétima regra, diversificação. Assim que uma banda era lançada com sucesso, começava a preparar-se com outra com um apelo ligeiramente diferente. Tendo sido também criadas bandas femininas como a Solid Harmony, etc. E diz que a Britney Spears começou numa destas bandas e depois é que fez o seu sucesso a solo, ok? A Britney Spears começou na Disney, não é? Tanto o Justin Timberlake também, não é? Também vieram de lá e depois foram puxados para este conceito do Lu. Ok. Oitava regra, monetização. Uma banda não é só música, são os posters, as t-shirts, as biografias, as histórias e todos os outros produtos que existem com o logotipo da banda. Ok? Certo. Ele foi buscar isto àquela ideia dos New Kids on the Block terem feito 8 milhões de dólares só em merchandising. Sim. Eu acho que isto também é importante para a nossa, aqui para o marketing das pequenas e médias empresas. Porquê? Às vezes nós estamos focados só nos serviços principais que oferecemos, mas esquecemos que existe uma data de outras coisas que nós também podemos oferecer que servem de apoio ao serviço principal, não achas? Epá, sem dúvida, e acho que pode-se apostar bastante nisso, não é? E tanto em merchandise. Por exemplo, nós devíamos ter as nossas canecas do marketing por idiotas, mas o nosso público, a nossa audiência são os pés rapados, nunca compram nada. Já tentámos t-shirts, canecas, não compraram nada, mas pronto. Mas sim, eu acho que é importante pensar também na usabilidade, ou seja, ainda agora tenho um amigo meu que escreveu um livro, não é? E ele foi imprimir sacos
daqueles sacos onde tens o reutilizáveis, onde tens o logo ou assim. Pronto. E no caso dele, ele imprimiu o logo do livro, não é? E imprimiu o nome do livro e depois um hashtag do livro. Mas não se percebe que aquilo é um livro, estás a ver? Ou seja, acho que as coisas devem ser pensadas, não é? E esta eficiência, e vamos falar um bocado sobre a eficácia dos anúncios e na parte dos outdoors, é super importante ser pensado. Ou seja, não é uma questão só de fazer merchandise, acho eu, na minha opinião, não é só de criar a marca, mas de dar ali um propósito para aquilo, não é? Porque é que as pessoas irão usar aquilo? Porque é que quererão usar aquilo? Não é? E como é que podemos publicitar a informação, já que temos aquele espaço para comunicar, vamos aproveitar aquele espaço. Exatamente. Ou seja, concordo totalmente com o que tu disseste. Eu acho que às vezes as pessoas acham que isto do merchandising então é dos sítios onde se faz mais as neiras, não é? Tem de fazer sentido. Aquilo tem de ser uma coisa que sirva ao propósito da marca. Sim, é? e que seja para o utilizador queira usar, não é? Estas coisas as pessoas, não é? Queiram usar, não é? Tipo, se tu fazes um CD hoje em dia, quem é que te vai querer usar o CD? Eu vou fazer aqui um disclaimer. O Diogo é daqueles em que quando nós vamos a um evento está sempre a dizer que um dos R's da sustentabilidade é recusar. Que tenta-nos oferecer merchandising. O Diogo é sempre daqueles que diz: não, eu não quero esta mochila, eu não quero a garrafa de água, não quero nada, nunca aceita nada e depois faz-nos sentir mal por aceitarmos. Bem, não sei de onde isso vem, mas acho que o ponto estava passado. Está passado. Nona regra, estamos quase a acabar. Relações públicas. Numa era em que as bandas eram de poucas palavras, o Lou incentivou os seus músicos a aparecerem no máximo possível de sítios. Em talk shows, ele próprio aparecia muitas vezes em talk shows para controlar a narrativa das bandas, o que é que se passava, os mexeriques, etc. Ok? Ele trouxe muito esta ideia de que uma banda tem de estar sempre a comunicar com a sua audiência e a explicar aquilo que se passa e que não se passa. Antes desta era das boys bands, as bandas geralmente eram um bocadinho mais reservadas e só surgiam em alguns momentos especiais e em algumas revistas da especialidade. Ele trouxe a ideia de isto é para aparecer em todo lado e vamos estar constantemente a aparecer em todo lado. Ok. Na Super Pop ou o que é que era, já não me recordo quais eram as revistas. E nos programas da noite, etc. Não é? Aquela ideia de convidar pessoas para irem para o programa da noite e estar ali os artistas a falar sobre o novo álbum e tal. Um bocadinho como se faz hoje em dia com cinema, com livros, com essas coisas todas. Certo. Ok. Certo. Isto, Rações, queres dar aqui algum comentário para as pequenas e médias empresas? Não, eu acho que é muito isto, não é? É tentar aparecer o máximo possível e tentar fazer com que seja interessante e partilhar coisas interessantes. Acho que é um pouco difícil, não é? Quando nós comparamos nesta parte dos Backstreet Boys ou da indústria da música, onde há um interesse já da população ou das pessoas em quererem saber um pouco da vida, não é? Mas no caso das empresas, ou podemos partilhar também esse background daquilo que está a acontecer na nossa empresa e personalizar a nossa empresa, e isso pode ser possível fazer, não é? Ou mesmo as redes sociais serem utilizadas como uma ferramenta de relações públicas. Exatamente, não é? Falamos sobre o que é que se passa na empresa, no backstage. Certo, sem dúvida. Também poderá fazer sentido, imagina que tu és uma empresa que presta serviços para profissionais de marketing. Vires aqui ao nosso podcast, falar sobre aquilo que tu fazes e tal. Obviamente isso tem um custo, mas é um custo que, se quiserem, vão à nossa página em marketingporidiotas.pt e podem lá, peçam o contacto e falamos um bocadinho. Muito bom. Mais. 10ª regra é a última e é para fechar, e eu troquei aqui um bocadinho a ordem delas e trouxe esta em último lugar para conseguir encerrar isso. Gestão de crises. Eu deixei isto para o fim de propósito. Mas sabiam que o Lou Pearlman foi preso e morreu na prisão? Não sabia. Olha que engraçado. O que aconteceu na realidade foi o seguinte: ele começou nos anos 80 o esquema de pirâmide mais longo de sempre da história dos Estados Unidos, que durou mais de 30 anos. O que é que ele fazia? Ele atraía investidores para as suas empresas e esquemas fraudulentos e lesou milhares de pessoas em mais de 500 milhões de dólares. Espera, mas isso é a 10ª regra? Não, calma, a 10ª regra é gestão de crises. Dizem as más línguas que ele despenhou todos os seus Zeppelins para receber o dinheiro dos seguros e financiar os Backstreet Boys. Ok. Porquê é que ele se meteu nisto das bandas? As boys bands ajudavam a manter a aparência de sucesso, pois a verdade é que todos os seres humanos do mundo
tem um fascínio especial por aqueles que se movimentam no mundo da música e do cinema a nível global. Ou seja, eu ser amigo daqueles que têm bandas que são conhecidas a nível global, né? Mundial, ser um manager deles, etc., cria fascínio, não é? Então era normal o Lou organizar jantares com investidores e as suas bandas marcavam presença para deixar os investidores e as suas famílias encantadas por conhecerem as estrelas a nível mundial, que cantavam exclusivo para elas. Ai, Jesus. Ok? Então as bandas trabalhavam arduamente, estavam sempre a atuar. O Lou era daqueles que, quando imagina que apresentava a boys band, tipo os Backstreet Boys, a um grupo de investidores, estavam ali. E ele dizia: pá, cantei lá uma música para eles e tal. E começava a cantar músicas para as filhas dos investidores. Era assim um grande esquema que estava ali montado, ok? Os Backstreet Boys e os NSYNC processaram o pobre Lou Pearlman porque dizem que lhes roubou milhões e os explorou até ao tutano. Mas mesmo assim, e agora é que entra a parte aqui da gestão das relações públicas, apesar de todos os escândalos e processos em tribunais, o Lou continua sempre a lançar novas bandas de sucesso mundial. E porquê? Supostamente com estes escândalos todos ninguém quereria trabalhar com ele, não é? Porque ele aparecia sempre na comunicação social a desmistificar os problemas todos e porque aplicava na perfeição todas as regras para tornar um negócio num negócio de platina. Ou seja, ele tinha uma oferta de valor super poderosa para as bandas. Ele dizia a um rapaz do campo que sabia cantar mas não tinha nada, não é? Ele dizia: olha, eu vou juntar aqui uma banda, eu vou investir 3 milhões em vocês em fundo perdido, vocês vão aprender com os melhores, vão ter as melhores músicas. Se por acaso conseguirem ganharem 20 milhões, eu vou ganhar 50 milhões. Parece-vos justo? E as bandas diziam sim. Se ganhar 20 milhões... Se vocês conseguirem ganhar 20 milhões... Eu ganho 50 Eu ganho milhões. 50 ou 60 ou 100. Ok. Portanto era uma espécie de... Então depois pagam-me, é isso? Se isto der dinheiro, eu vou ganhar muito mais do que vocês. Mas vocês também vão ganhar muito. Querem isto, não é? Claro, naquela altura, como os rapazes o que queriam era ser conhecidos e ter sucesso, aceitavam tudo. Claro. Mas a realidade é que também é um bocadinho injusto nós dizemos que o Lou os explorou completamente. Porquê? Ele criou-os a partir do nada, não é? Ele junta a banda, dá-lhes formação, mete lá os melhores numa promessa e não numa coisa certa, não é? Sim, não sei se eu percebo, mas não deixa de poder ser exploração, não é? Não, uma coisa não invalida a outra, não é? Não, sim, epá, obviamente que eu estou aqui agora a fazer um bocado aquele papel, mas a realidade é que ele apostava neles quando eles não eram nada. Ele criou algo a partir do nada. E diz-me uma coisa: estas 10 regras foste tu que foste buscar ou isto é uma coisa que ele já tinha, é isso? Isto são as 10 regras do livro dele. Do Bands, Brands and Billions. Ok. Apesar de tudo que ele deu ao mundo do marketing e da música, o Lou morreu na prisão sozinho e no funeral estiveram apenas 5 pessoas. Agora não me digas que foram os Backstreet Boys, não eram 5 ou eram 4? Não, eram 5, ou isso era o N5, já não sei, não percebo muito. Não, só estiveram lá os Backstreet Boys. Mas pronto, basicamente era esta a história que eu queria partilhar com vocês hoje. Muito obrigado. Olha, não estava à espera aprender alguma coisa com os Backstreet Boys, não é? Epá, tu na realidade aprendes é com o Lou Pearlman. Com o Lou, não é? Sim. Portanto, isto é o documentário Dirty Pop, The Boy Band Scam. Exatamente. Ok, em português acho que é Bastidores da Pop, o esquema das boys band. Sim, o documentário foca-se mais na ideia de que ele os explorou. Eu quis trazer a parte positiva da vida do Lou Pearlman